A cada 2 anos, lá em Brasília, acontece uma disputa de poder que não é nas urnas, mas que define os rumos do país. É uma verdadeira batalha nos bastidores do Congresso, a eleição para a mesa diretora da Câmara. É um jogo de xadrez político que decide o futuro de leis que afetam a vida de todo o mundo. Mas afinal, como essa escolha é feita? Quais são as regras desse jogo? Quem pode entrar na disputa? Como se ganha? E o que acontece se ninguém vencer logo de cara? Pois é uma disputa bem complexa, cheia de regras, prazos e tradições que determinam quem vai ter o poder de pautar as leis do país. Então, vamos mergulhar nessas regras para entender direitinho como esse poder é conquistado. Para começar, a gente precisa entender o ritmo do jogo. E aqui, o calendário não é só um detalhe, não, é uma peça-chave da estratégia. Olha só que interessante. Uma legislatura, o mandato dos deputados, dura 4 anos. Mas a liderança da Câmara é eleita 2 vezes nesse período. A primeira eleição rola logo no começo, no dia 1º de fevereiro do primeiro ano, e a segunda acontece no início do terceiro ano. Ou seja, são 2 times de liderança, cada um com um mandato de 2 anos. Agora, vamos para um dos pontos mais estratégicos, a reeleição. Existe uma regra que proíbe, só que ela vem com uma brecha, e é justamente essa brecha que define muitas das jogadas políticas. A regra básica é bem simples. Dentro dos mesmos 4 anos de uma legislatura, um presidente da Câmara não pode ser reeleito para o mandato seguinte. A ideia é garantir que o poder troque de mãos. Só que, e aqui está o pulo do gato, se esse mesmo político for reeleito deputado nas eleições gerais para uma nova legislatura, aí sim ele pode disputar a presidência de novo. A lógica por trás disso, que já foi até confirmada pelo STF, é que a eleição geral funciona como um reset. É como se o voto popular zerasse o placar, sabe? Ele dá uma nova legitimidade para aquele político e aí o caminho fica livre para ele tentar a liderança da Câmara mais uma vez. Beleza, agora vamos para a parte prática, para a mecânica da coisa. Como é que a votação funciona na hora do vamos ver? Bom, a votação é secreta e acontece num sistema eletrónico. A disputa sempre começa pelo cargo mais alto. O de presidente é o primeiro a ser decidido. Mas a sessão só pode começar se a maioria absoluta dos deputados estiver presente. Sem esse quórum, o jogo nem começa. E quem são os eleitores? Todos os 513 deputados e deputadas federais. Cada um deles tem direito a um voto. Agora, atenção. Para vencer de primeira, no primeiro turno, não basta só ter mais votos que os outros. É preciso alcançar o famoso número mágico, a maioria absoluta de 257 votos. Se não chegar nisso, a disputa continua. Então, se ninguém consegue cravar os 257 votos de cara, a eleição vai para um segundo turno. Mas aí só participam os 2 candidatos mais votados. E a regra do jogo muda. Não precisa mais da maioria absoluta. Vence quem tiver a maioria simples, ou seja, um votinho a mais que o adversário já resolve. E se der empate? Aí o regimento é claríssimo. E olha, ao contrário do que muita gente pensa, o primeiro critério não é a idade, é a experiência. Vence o candidato que tem mais mandatos como deputado. Só se o empate continuar, mesmo com essa regra, é que o candidato mais velho leva ao cargo. Ok, a gente já viu como se vota, mas quem é que pode se candidatar? Como os partidos decidem quem vai entrar nessa disputa por cargos tão importantes? A resposta para essa pergunta está num princípio fundamental, a proporcionalidade. A ideia é que a mesa diretora seja um espelho do plenário. Na prática, isso quer dizer que os cargos são fatiados de acordo com o tamanho das bancadas. Os partidos maiores, claro, ficam com os postos mais poderosos como a presidência, mas a regra também garante que até a minoria tenha voz, com pelo menos um lugarzinho na mesa. E isso tudo nos leva a uma regra fundamental sobre lealdade, que sustenta o sistema inteiro e mostra de quem é o poder de verdade. A regra é explícita e reforça essa ideia. O cargo na mesa não é do deputado, é do partido. Se um membro da mesa decidir trocar de legenda no meio do mandato, ele perde o cargo na hora, automaticamente. A cadeira volta para o partido de origem, que vai lá e escolhe um substituto. Bom, depois de ver todas essas regras, a pergunta que fica é: por que esse jogo de poder que parece tão interno importa tanto para quem está fora do Congresso? A resposta é simples. Poder. O presidente da Câmara controla a pauta. É essa pessoa que tem a chave do cofre legislativo, decidindo quais projetos vão para a frente e quais vão parar na gaveta. É um poder imenso, capaz de acelerar ou de travar a agenda de um governo e, no fim das contas, de moldar o futuro do país inteiro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, não é? Se o poder é tão amarrado aos partidos, qual é o espaço que sobra para a independência do político e para a representação direta de quem votou nele? Fica aí essa tensão, que mora bem no coração da nossa democracia.